A gente teve hoje o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, na Câmara para falar sobre a fuga de Mossoró. A repórter Vanessa Vitória está com a gente, está na Câmara, está no Congresso e vai atualizar as informações em relação a essa, enfim, o que o Lewandowski falou. Vanessa, muito obrigado, muito boa noite para você. O que é que você nos conta? Oi, Léo, boa noite para você, para todo mundo que está com a gente no SBT News. Olha só, essa foi a primeira visita, né, do ministro da Justiça aqui no Congresso Nacional para falar de assuntos que envolvem a pasta. E foi tudo bem pacífico, viu, Léo? A gente, em comparação com outras ocasiões ali com o antecessor, né, o ex-ministro Flávio Dino, às vezes tinha aquelas trocas de farpas. Hoje não teve nada disso. Lewandowski respondeu as perguntas, falou sim a respeito dos dois fugitivos, os detentos que deixaram a penitenciária lá em Mossoró. Foram buscas aí intensas, né? Como ele tratou, dois criminosos bem perigosos. E ele comentou que, assim, foi pego de surpresa, tinha acabado de assumir há pouco tempo, né? Mais ou menos 2 meses aí, veio essa história toda. E apontou, sim, falhas na segurança e as medidas que já foram tomadas para evitar o que ele disse que não vai ter novas fugas, não. E que serviu também de lição para que outros presídios, né, federais aí fossem vistoriados e avaliados a respeito de medidas administrativas a serem tomadas, instalação de câmera, enfim, várias ações para reforço na segurança. Além disso também, além dessa questão de Mossoró, dessa fuga aí, de todos os questionamentos dos parlamentares, ele também foi questionado a respeito das saidinhas, né? O veto na semana passada do presidente da República com relação àqueles que já estão ali no semiaberto, mas que não cometerão crimes hediondos, visitarem a família, e ele até relatou ali um ponto que seria cristão, né, essa atitude, que seria uma medida que foi ele mesmo que orientou o presidente da República, também falando sobre o papel da Constituição de garantir ao cidadão, a família ali. Então, foi muito questionado a respeito dos grandes pontos. Ele acabou falando sobre CACs, acabou falando sobre outros assuntos também, foi questionado em outros pontos, mas os dois que chamaram mais atenção foram a questão de Mossoró e a questão do veto ali. Ele disse que de todo o texto, praticamente foi todo aprovado, foi um veto só, ali 90% teria sido aprovado e que esse questionamento poderia acontecer depois, se não tivesse agido dessa maneira, que foi uma orientação que ele mesmo deu ao presidente da República e que cabe ali aos parlamentares questionar ou não. Mas foi uma reunião muito pacífica, uma reunião que ele apresentou as medidas que foram tomadas. Ele disse que com relação à fuga em Mossoró, no mesmo dia já foram tomadas medidas, até administrativas, para ver quem tinha participação ali. Eu falo do quadro de servidores, que também sobrevoou a região e que fizeram tudo para fazer uma união de forças para que eles fossem recapturados e que eles foram devolvidos para lá justamente para demonstrar confiança na segurança do presídio. E reforçou mesmo esse ponto que eu já tinha trazido antes, de que abriu aí, acendeu sim um alerta para que outras unidades fossem avaliadas e mantidas também com mais segurança para evitar problemas. E ele disse que não vai ter mais fugas pelo Brasil, não. Foi o que garantiu o ministro da Justiça nessa reunião. Tinha ali uma previsão, mais ou menos, no fim da tarde, ali por volta de 5 e alguma coisa, ainda vários parlamentares queriam fazer perguntas, questionamentos, pelo menos uns 20, mas o próprio deputado Fraga falou para os parlamentares ali presentes que iria encerrar a sessão, porque já estava combinado com o ministro 3 horas de conversa e que iria prorrogar muito, já que algumas respostas foram um pouco longas, mas o próprio ministro disse que em algumas prolongou justamente para que todos os esclarecimentos fossem feitos aos parlamentares. E um outro ponto, viu? Quem fez o convite para ele foi a própria bancada da bala, né? Foram ali parlamentares de oposição ao governo que fizeram esse convite, mas mesmo assim o tom foi de bastante harmonia, digamos. Ele foi até parabenizado por alguns parlamentares, foi de bastante harmonia. Ele trouxe aí os assuntos referentes ao trabalho do Ministério da Justiça, Léo. Pois é, Vanessa, eu ia perguntar justamente isso e você já acabou respondendo, mas eu queria voltar nesse tema, que é o seguinte. Existia uma expectativa de que a oposição, a bancada da bala, avançasse sobre o Lewandowski, né? Alguns comentaristas chegaram a falar isso, alguns analistas
de política. Eu hoje, mais cedo, aqui no SBT, dizia, olha, não vai acontecer, não deve acontecer isso, porque Lewandowski vai levar para o lado técnico as respostas. No máximo, eu falava para o Brasil Agora, aqui mais cedo, aqui no SBT News, no máximo você pode ter ali uma ação de parlamentares do governo para blindar Lewandowski, fazendo um embate direto entre parlamentares e deixando o ministro um pouco mais tranquilo para responder as perguntas. É isso, e acabou se confirmando, é um ambiente, né, um cenário completamente diferente do que o ministro da Justiça anterior, Flávio Dino, acabava, né, como protagonista, né, porque ele ia, de fato, para o enfrentamento e, de certa forma, a oposição já ia para o enfrentamento em relação a Flávio Dino. Em nenhum momento, Vanessa, Vitória, só para que a gente deixe claro como foi um debate mais técnico hoje, de certa forma, é uma boa notícia esse debate mais técnico, né, do que simplesmente, vamos dizer assim, as críticas e aquele debate mais acalorado. Em nenhum momento o debate de hoje, vamos dizer assim, teve um aquecimento ou foi sempre um debate mais tranquilo, quase morno? Me conta isso. Olha, Léo, tom super ameno, viu? Até mesmo dos parlamentares, como eu falei ali, de oposição, bancada da bala, que poderiam fazer algum tipo de pressão. Eles falaram, sim, eles fizeram perguntas, eles fizeram questionamento. De alguma forma, tentam colocar na parede, mas nada que fosse troca de farpas, que criasse uma discussão ou um embate. Até mesmo o que a gente percebia durante ali, acompanhando, né, essa reunião lá na Comissão de Segurança Pública, o que a gente percebia era muito mais assim, uma explicação do ministro diante das perguntas. Como eu falei, ele chegou a ser elogiado, teve uma parlamentar, que é até policial, que chegou a elogiar o trabalho do ministro. Então, assim, como você disse, foi bem técnico, teve sim aquelas tentativas, né? Eu não posso dizer que, nossa, todo mundo ali elogiou. Não, foram perguntas como nós faríamos, digamos assim, se a gente estivesse numa entrevista. Não foi nada assim com tom polêmico, com um tipo de ironia. Teve até parlamentar falando, olha só, eu quero sua ajuda para isso ou para aquilo, ministro. Então, assim, foi um tom bem tranquilo mesmo, não teve bate-boca. Às vezes o embate era mais por causa do tempo, porque todo mundo queria falar, todo mundo queria perguntar. Como eu disse, mais ou menos 5 e tanta da tarde, ainda 20 parlamentares ainda tinham perguntas a fazer, né? Teve um intervalo curto, o ministro saiu, eram 5 minutos. A gente até se surpreendeu, porque ele voltou muito rápido. A gente falou, mas já passou. E aí veio o deputado Fraga falando o seguinte, olha só, o ministro não quer ser inconveniente, não quer ser deselegante, digamos assim, mas ele não vai poder ficar tanto tempo, a gente tinha combinado na agenda dele 3 horas, e ele está aqui disponível para a gente falar um pouco mais, vamos ser mais sucintos. Então, assim, foi tudo muito assim, naquela política de tranquilidade, de conversa, de diálogo, mesmo em pontos que as pessoas tentavam ali trazer que fossem questionadores, porque sim, tinham questionamentos sobre as saidinhas, questionamentos sobre o posicionamento do governo com relação à insegurança numa penitenciária ali que tinha que ter toda a segurança do mundo. Então, assim, os questionamentos estavam ali, foram expostos pelos parlamentares. O que não teve foi aquela picuinha, aquela problemática, né? Não teve aquele clima que a gente já tinha presenciado com o antecessor. Não teve isso, ele foi super técnico, ele falava com muita tranquilidade, até mesmo nos momentos que ele prolongava muito a resposta. Ele depois foi questionado por alguma demora, né? Aí o presidente da mesa ali falava com ele, olha, vamos ser um pouco mais rápidos, vamos ser um pouco mais breve, até porque quer atender todo mundo quer falar, mas tudo muito ali na política da boa vizinhança, na tranquilidade, sem nenhuma tentativa ali de corromper esse momento, e o tom também ameno não foi modificado em nenhum momento, então ficou muito tranquilo. Todo o tempo que a gente acompanhou, eu saí de lá pouquíssimo antes de encerrar, antes de concluir. Alguns colegas jornalistas passaram por aqui, eu até perguntei se teve algum quebra-queixo, e aí me disseram que não, que terminou com as últimas perguntas, que o ministro não falou com a imprensa, né, de forma coletiva ali, né, foram sobe-sons durante a conversa dele, e que tudo se manteve como estava mesmo. Então, pelo que os meus colegas passaram, nem no finzinho ali não trouxe nenhum momento de, como é que eu vou dizer, de constrangimento
ou de situação ruim ou de alguma coisa que pudesse ser semelhante a algo que já tivesse acontecido antes. Mas claro, sim, tem aquele tom de uma pergunta mais agressiva, sim, tem um tom de uma pergunta mais firme, digamos. Eu acho que o termo agressivo nem é o correto ali, pelo que eu presenciei. É um tom, assim, um pouco mais firme, com mais firmeza. Olha, ministro, mas e isso? Ah, mas e aquilo? Mas o senhor é cristão? Então, assim, algumas perguntas que o colocavam na parede de certa forma, mas nada sem leveza, sem argumentação, e o retorno também era o mesmo, Léo. Era ele devolvendo com respostas longas, com detalhes técnicos, ele trazia números, ele trazia quantos foram responsabilizados pela fuga, quantas coisas foram feitas, ele trouxe balanço também, demonstrando um comparativo da ação na segurança pública no nosso país, em comparação com o ano anterior. Então, números positivos ele ponderou ali, ele trouxe melhorias, redução de crimes. Então, ele trouxe muitos dados também concretos e ele apresentou isso para os parlamentares. Muito bem. Vanessa Vitória, muito obrigado aqui por esse relato detalhado sobre essa presença hoje do Ricardo Lewandowski no Congresso, na Câmara dos Deputados. Vanessa, boa noite para você. Muito obrigado aqui pela gentileza com a gente. Forte abraço. Obrigada.